vai fazer um programa um pouco diferenciado, né, dos que eu tenho feito. Eu não vou mostrar os treinos no tatame, né, no dojo, mas eu vou mostrar um pouquinho do outro lado do treino, que não deixa de ser um treino, que é o treino mental, que são as leituras, né? Como eu havia dito para vocês já num outro programa, eu vou falar nesse meu canal um pouquinho das leituras e falar das leituras que eu faço e também indicar algumas leituras, né, para quem quer saber um pouquinho mais de Aikido. Vou indicar as leituras que eu fiz, né, as que eu gostei, as que eu achei interessante, né? Porque eu acho que a leitura é muito importante para o praticante de Aikido e de qualquer outra arte marcial, de capoeira, né? Eu acho que é muito importante você saber e entender um pouco da arte que você faz, né? A história, a origem, a filosofia, um pouco sobre a história do criador. Porque o Aikido, na verdade, o Aikido, a história do Aikido e a essência, a filosofia do Aikido, ela se mistura com a história do criador do Aikido, o Sensei, né? É uma mistura mesmo, né? Conforme você vai estudando a história do Aikido e a história do criador do Aikido, o Morihei Ueshiba, você vai entendendo que não dá para separar, né? Você não consegue entender o Aikido se você não entender um pouco da história do Jo Sensei, né? Não tem como, né? Você consegue entender melhor o Aikido quando você entende melhor a história do criador. Mas assim, existem leituras, por exemplo, para quem está iniciando no Aikido, quem quer entender um pouquinho mais do Aikido e nunca leu nada do Aikido, não sabe nada sobre o Aikido e quer entender um pouquinho do básico, né? Existem alguns livros que são interessantes para você começar, porque se você já começar a ler livros mais complexos sobre o Aikido, você vai às vezes até se desestimular um pouco, né? Porque o Aikido é uma arte marcial muito complexa mesmo, né? E tem alguns livros no Aikido que são bem complexos, bem difíceis de ler e tem uma leitura meio pesada, assim, sabe? Que não deslancha, né? Eu já cheguei a pegar alguns livros assim e aí eu parei a leitura e esperei amadurecer um pouquinho mais no Aikido para eu poder retomar a leitura, né? Então hoje eu peguei esse livro aqui, né? Esse daqui, né? Que é do Wagner Bu, que é o Aikido Takemusu Aiki, que é da editora Pensamento, né? É um livro que eu li, que eu gostei, tá? Ah, ele é bem básico, né? Ele é bem básico, é um livro assim, que ele é dividido assim, didático, ele tem uma divisão bem legal, bem didática, né? Na primeira parte ele vai falar da história do Aikido, né? A origem, os princípios, até a questão do misogi. Ele fala um pouco de que o Aikido não é religião, de fato não é religião mesmo, e ele vai explicar por quê, né? Porque as pessoas confundem muito o Aikido, acham que Aikido é religião e Aikido não é religião, né? Então, olha, tem aqui o sumário, né? Então, a parte um, então, tem aqui como nasceu o Aikido na história do Japão, né? Ele vai falando o espírito do samurai, que assim, gente, olha, os samurais não praticavam Aikido, tá? Né? Todo mundo sabe disso, é história, né? Samurais eram do Japão medieval, né? Eles praticavam uma arte que sim foi usada e deu a origem para o Aikido, tá? Então, ele vai falar do Misogi, dos 3 elementos do Aikido, que são bem importantes, né? Dos lemas do Aikido, do uniforme, das técnicas de Aikido, né? Nesse primeiro capítulo, ele fala do Kamai, que é a posição, né? Que nós ficamos no Aikido. E aí ele vai falar dos movimentos básicos, dos ukemis, que são importantes no Aikido, né? Depois, na parte 2 ele vai falar das técnicas de Aikido. E aí é interessante porque ele vai falar das técnicas que você tem que saber em cada faixa, né? Dos exames de faixas. Então, ele vai falar do quinto Kyo,
né? Quais são as técnicas, depois do quarto. Então é interessante porque ele vai falando e vai mostrando, né? Tem uns desenhinhos também. Então ele fala do Ikkyo, né? Dos movimentos básicos do Aikido, o Ikkyo, o Sankyo, né? O Irimi, né? O Shihonage. E aí ele vai falando, né? Eu vou tentar colocar o sumário se eu encontrar para vocês. A parte 3, que é a final, é muito interessante porque ele vai falar do Aikido e o estresse, do Aikido e o cotidiano, né? Ele vai trazer o Aikido e a violência, o Aikido e a ilusão. Então ele vai trazer o tema Aikido para o cotidiano, tá? Então ele vai trazer, ele vai fazer um link do Aikido com os temas, né, da atualidade. É muito interessante, né? Porque o Aikido, ele realmente é possível você trazer o Aikido para a atualidade, para o cotidiano, né? Então é isso, gente. É uma leitura bem legal, bem agradável. O livro flui, ele tem uma leitura bem fácil, bem simples, né? Tem os desenhos, né? É um livro relativamente pequeno, né? É curto, não é um livro extenso, né? Então é um livro que eu acho legal para quem está iniciando, entendeu? É um livro bem legal, bem bacana. É isso, gente. Até!